O PT foi perdendo poder em relação ao Lula ao longo do tempo? Eu temo que não. Eu acho que o PT de hoje manda mais no Lula do que mandava há 20 anos atrás. Mas o que eu temo é que seja um PT que diga não poucas vezes para ele. É um PT que está muito mais concorde com as propostas que ele faz do que um PT que possa empurrá-lo para a esquerda. Ele citou para mim uma frase que ele absorveu do Celso Furtado, quando ele se queixava da esquerda, sobretudo dos grupos trotskistas, das tendências trotskistas dentro do PT, que ele se queixava que não aguentava, que não tinha mais saco para aguentar aquela reclamação, aquele povo pentelhando ele o tempo todo, que o Celso Furtado dizia para ele o seguinte: Lula, deixa a extrema esquerda do seu lado, não espanta eles, são eles que não deixam a gente ir para a direita. Então eu acho que até hoje ele é uma pessoa que ouve a esquerda do PT e que isso impede ele de ir para a direita. Que influência tiveram as transformações internacionais daquele período, especialmente o fim da União Soviética, na estratégia e, digamos, na transição política de Lula? Olha, eu acho que o Lula reagiu bem do nosso ponto de vista de um homem de esquerda, de um marxista. Eu acho que o Lula reagiu bem ao fim da União Soviética. Ele não perdeu, não abandonou as alianças dele. Então, vou pegar um exemplo mais próximo, talvez até pela minha intimidade, que é o caso de Cuba. Ele continuou sendo solidário com a Revolução Cubana. A maior obra de engenharia da história da Revolução Cubana, que é o Porto de Mariel, que é um porto gigantesco, o segundo ou terceiro maior porto da América Latina, só perde para Monterrey, no México, e para o Porto de Santos, foi financiado pelo Brasil, depois do fim da União Soviética. Então, essa solidariedade, esse lado solidário do Lula, não só com Cuba, mas com a Venezuela do Chávez, no período do Chávez, eles criaram um grupo, os dois criaram um grupo de consulta recíproca, que se reunia a cada 3 meses, os dois sentavam para conversar, para discutir como é que um podia ajudar o outro. E há uma passagem que talvez seja desconhecida da maioria das pessoas, que é o seguinte, que envolve inclusive Fernando Henrique Cardoso, que o Lula já tinha ganho a eleição de 2002, ainda não tinha tomado posse, quando há um lockout na Venezuela dos distribuidores de gasolina e dos caminhoneiros para tentar derrubar o Chávez, começo do governo Chávez, final de 2002, antes do Lula tomar posse. E o Chávez liga para o Fernando Henrique Cardoso dizendo o seguinte: olha, eu preciso de 10 navios de combustível. Uma situação muito parecida com a que Cuba está vivendo hoje. Eu preciso de 10 navios de combustível para abastecer o mercado interno, porque nós estamos correndo o risco de repetir aqui o que houve no Chile de Salvador Allende, que é uma paralisia, uma greve, um lockout dos caminhoneiros que trave a vida econômica do país. E o Fernando Henrique diz o seguinte: olha, da minha parte não há objeção, mas como eu já nós já perdemos as eleições, o PSDB perdeu as eleições, e o Lula vai ser o presidente daqui a algumas semanas, eu sou obrigado a consultá-lo para saber se ele está de acordo. Consulta o Lula e manda os 10 navios de gasolina para socorrer o Chávez. Então, tudo isso, esse relabório todo, para voltar à sua pergunta e dizer o seguinte: ele continuou uma pessoa solidária com as sociedades socialistas, com os estados socialistas, mesmo depois do fim da União Soviética. E com todas as objeções que você possa fazer ao que aconteceu na Rússia, na Federação Russa, ele continuou solidário com a Federação Russa, ao contrário de governos que achavam que estavam ali alimentando um filhote da União Soviética. Você acha
do ponto de vista político, que o Lula de hoje se arrepende do Lula do passado? Por exemplo, do boicote do PT ao colégio eleitoral em 85, da oposição cerrada contra a nova república sob o governo de José Sarney e do voto contrário à Constituição de 88? Não. Não, ele acha que agiu corretamente, que era o que o partido queria. Ele, inclusive, no colégio eleitoral, quando o Zé Dirceu defendia suspensão dos deputados que votaram com o colégio, que era o Ayrton Soares... Iam votar, né? Que iam votar. Porque foi uma punição preventiva. Preventiva, foi um habeas corpus ao contrário, que era o Ayrton Soares, a Beth Mendes e o Eudes de Oliveira, já falecidos do Rio de Janeiro. O Lula defendia a suspensão dos três, da filiação dos três. O Lula defendia a expulsão. O Lula defendia a expulsão deles e o Zé Dirceu defendia a suspensão dos três. Então, o Lula, na verdade, acha que o que dizia a cartilha do partido tinha que ser cumprido e está acabado. O único arrependimento visível que se pode ter de todos os gestos dele é algo que até acabou sendo coberto pela poeira da história, que é o apoio que ele vai pedir ao Paulo Maluf para o Fernando Haddad na campanha para a prefeitura ou para o governo do estado. Disso ele se arrepende? Disso ele se arrepende. Ele acha que não tinha sentido, que era de dose excessiva para o intestino do PT. Mas dessas posições do PT nos anos 80, não, que eram tidas como radicais, ele não se arrepende. Não se arrepende. Ele acha que foi o correto naquele Ele acha momento. que foi correto. Eu, por exemplo, quero dizer isso, que ele acha, mas eu não acho. Uma coisa que talvez os espectadores não saibam, que eu não sou filiado ao PT, como eu fui contra a criação do PT. Eu achava que o PT, a criação do PT em 1980, que a criação do PT ia romper a frente protegida pelo guarda-chuva do MDB contra a ditadura militar, uma frente que tinha desde gente que tinha vindo da luta armada até grandes empresários brasileiros. Eu achava que aquilo ali ia atrasar o fim da ditadura militar. A história provou que, na verdade, o Lula estava certo e eu estava errado, porque o PT não atrasou o fim da ditadura, talvez até tenha contribuído para avançar mais rapidamente o fim da ditadura militar. Mas então, essas posições que o Lula tinha a favor desse radicalismo do PT, que ele mantém, que ele sustenta até hoje, eu era contra. Entendi. Eu, de longe, eu como parte do campo da esquerda.